Tribo Primitiva capítulo 121. O milho está pronto para comer. Mufeng cumprimentou os 5 lobos e foi direto para o milharal. Ao passar por uma parede protetora, os 5 lobos sorriram e gritaram para o dragão. Criticar Gedilong ainda os ignora. Obviamente. Mesmo que os 5 lobos sejam grandes, eles ainda não são suficientes para ver na frente deles. Os 5 lobos foram implacáveis e gritaram com Gedilong. Mas Mufeng pegou os gravetos impotentes e blefou um por um, apenas para afastar os 5 lobos. Quando ele chegou ao milharal, Mufeng descobriu que as mudas de milho haviam crescido mais de 1 metro. Ficar no chão era como olhar para este arbusto verde. Sementes de cannabis e trigo são típicos. Depois que as cicatrizes estão curadas, esqueci de doer, gritei e corri para o milharal de alegria. Mufeng gritou apressadamente, sementes de cannabis, trigo, me traga de volta. Você se atreve a entrar no milharal, acredite ou não, eu realmente quebrei suas pernas. Com isso dito, ele pegou o pau na mão e bateu no chão com força, e então conteve os 2 lobos. Mufeng apontou sua mão, agache-se para eu ficar lá. Se eu me mexer, serei espancado. Os 5 lobos permaneceram no lugar. Só então Mufeng veio ao milharal, olhando para os talos de milho ao seu redor que já estavam na altura do peito, calculando mentalmente a esse ritmo que quando o dia chuvoso terminasse, o milho apenas alcançaria o momento em que o milho amadurecesse. Mas depois de um dia chuvoso sem ver o sol por tanto tempo, o milho não formará espigas, então naturalmente não haverá colheita. É necessário saber que o milho deve ter luz solar suficiente quando se põe espigas, caso contrário não haverá grãos de milho. Parece que o que encontrei em Dongsan é milho de outono. Mufeng estava psicologicamente grato. Felizmente, agora tenho a arte da madeira. Caso contrário, esta temporada de milho da primavera será um desperdício de cegueira. Eu não sei quanto tempo pode ser encurtado. Mufeng pensou. Então apertou os olhos no segundo tempo, colocou as mãos perto do milho e abriu seu coração para usar a técnica Dao Dao e a técnica Wu Dao. Desta vez ele quer acelerar o crescimento de uma grande área de milho ao seu redor, e a quantidade de energia consumida pode ser imaginada. E com a operação desta vez, ele obviamente sentiu que sua atenção não era tão fácil de se concentrar como antes. Com o passar do tempo, sua testa também secretava uma camada de suor fino. Obviamente, é muito caro. Felizmente, ele persistiu e, quando abriu os olhos, descobriu que os talos de milho ao seu redor já estavam tão altos quanto ele. Não só isso, no local onde originalmente era do comprimento do peito, os talos de milho ao redor já estão pendurados cerca de 10 centímetros de espigas verdes. As barbas brancas esvoaçando nas orelhas verdes, sobem e cheiram, a um sabor doce único de milho. Mufeng não pôde deixar de em êxtase. Neste ritmo, você pode comer milho verde novamente amanhã e pode colher milho antes do dia chuvoso. Pensando nisso, independentemente de sua exaustão, ele caminhou para um outro lado e realizou a operação novamente. Desta vez ele cobriu todo o milharal com sua mente. Obviamente, o consumo foi enorme, e até o tempo foi várias vezes maior, que durou mais de meia hora. Mufeng estou motion les indicaste speuquietli. Depois de muito tempo, ele abriu os olhos lentamente e olhou para o milho ao seu redor. Era quase o mesmo de antes. Ele estava muito satisfeito, mas mais fraco. Ele segurou um talo de milho com uma mão e descansou um pouco antes de sair do milharal e balançar a cabeça. Ei, essas 2 técnicas são realizadas ao mesmo tempo. Consome muita energia. É realmente mais do que muito tempo de exercício extenuante. Esteja cansado. Mas quando ele viu os talos de milho por todo o chão com varas penduradas neles, ele sentiu que vale o dinheiro novamente. Eu não posso comer milho cozido hoje. Só posso assistir amanhã. Mufeng olhou para o céu e disse a alguns lobos, vão. Por causa da sensação de fadiga, Mufeng só podia voltar com uma vara de madeira na mão. Mas desde então, aos olhos das pessoas que passavam, Mufeng, que se aproximava lentamente com 5 lobos apoiados em varas de madeira, agora possuía vagamente a aura do Avoantes. O velho segurava um cajado de madeira com um osso de fera, que parecia majestoso e sagrado. Embora Mufeng tenha feito isso sem querer, ele inadvertidamente deu às pessoas esse sentimento. Especialmente os 5 lobos seguiram obedientemente atrás dele, adicionando uma aura um tanto convincente. Quando todos viram Mufeng, todos tomaram a iniciativa de deixar um caminho,
Curvaram suas cabeças e estenderam uma mão, chefe guerreiro. Quanto a Mufene, ele acenou com a mão e voltou com os 5 lobos. Ele pediu ao Doudou mais esperto para ir ao galinheiro e chamar a pessoa que guardava o galinheiro e dizer-lhe para matar uma galinha para comer. Ao mesmo tempo, pediu-lhe que levasse os 5 lobos para encontrar a árvore fria e dar aos 5 lobos novas lutas. Volte para comer carne crua. Quanto a ele, mora em uma caverna e faz sopa. Não é que ele não possa deixar os outros fazerem sopa para ele. É verdade que nenhum dos ensopados de toda a tribo pode satisfazê-lo. O ser humano é ferro, o arroz é aço, então sinto fome se não como uma refeição. Mufeng pensou consigo mesmo, vou encher meu estômago primeiro. Porque ele havia consumido muita energia quando aprendeu a arte do caminho da terra. Então ele não saiu mais, aninhado na caverna e sentiu as 2 habilidades da terra e da madeira. À noite, Anshu enviou os 5 lobos e as sementes de cânhamo de volta. Para a surpresa de Mufene, os lobos que fingiam ser netos na frente dele eram arrogantes na frente da árvore fria, e sorriam para a árvore fria a cada curva. Até Wang Mi e Xiao me parecem arrogantes em relação a Anshu. Eles parecem não saber que, enquanto a árvore fria estiver disposta, eles podem facilmente matar qualquer um deles com uma flecha. Duvidamente. Mufeng ficou sem palavras. Grande chefe. Anshu disse respeitosamente. O pequeno lobo foi alimentado. Você tem mais alguma encomenda? Bem, bom. Mufeng assentiu. Agora o tio Mingguang vai vigiar os escravos na tribo com o tio Liu. Então você será responsável pela equipe de caça por enquanto. Sim. Anshu disse solenemente. Ok, vamos reunir todos da equipe de caça no campo de treinamento amanhã. Tenho uma coisa para te dizer. Sim. Tribo Primitiva capítulo 122. A tribo deve ter seu próprio guerreiro no início da manhã seguinte. Mufeng levou os 5 lobos para o campo de treinamento, e Anshu já havia levado todos os membros da equipe de caça aqui. Contando Mingguang e Anshu, há um total de 78 pessoas, representando pouco mais de 1/4 de toda a tribo. Porque Mufeng os levou com eles para caçar muitas presas ontem, toda a equipe de caça agora trata Mufeng como um deus. Tornou-se o consenso dessas pessoas que eles podem pegar muitas presas quando saem caçando com Mufeng. Independentemente de terem saído ontem ou não, todos sabem que sob o comando de Mufeng, o grupo de animais selvagens que não ousaram provocar entrou em pânico de repente, e só então ficaram tão muitas presas. Todos olharam para Mufeng, esperando que ele falasse. Mufeng veio para a equipe de caça, apoiando-se no bastão que ele segurava ontem. Por nada mais, é mais fácil bater as sementes de maconha com este bastão. Mas a equipe de caça não sabia, eles apenas sentiam que Mufeng já tinha a postura do avô antes. Todo mundo está atordoado. Mufeng não sabia disso, ele olhou para todos e disse, todo mundo sabe. Ontem saímos para caçar e pegamos presas suficientes. Adicionando um pouco deve ser capaz de sobreviver ao dia chuvoso com segurança. Mas todos viram o perigo lá fora. Estávamos caçando e algumas pessoas queriam nos atacar. Felizmente, nós os derrotamos e capturamos alguns escravos de volta. Essas pessoas serão os escravos de nosso Jiang no futuro. Eles farão o trabalho mais difícil para nosso povo, construirão um muro de proteção para nossa família Jiang e nos cultivarão. Todos balançaram juntos e pareciam animados. Mas nosso clã Jiang não é forte o suficiente, há muito poucas pessoas, e a proteção não é forte o suficiente. Isso requer que você seja forte o suficiente para ter 10 ou mesmo 100, para proteger melhor a tribo. Então, a partir de hoje, você não precisa participar de todo o trabalho da tribo por enquanto. Você só precisa treinar uma mente. No futuro, a maioria de vocês não será apenas caçadora, mas também lutadora. Guerreiros. Todos ficaram chocados. Nós vamos ser lutadores. Guerreiros, eles não são estranhos. Esse é um grupo especial de pessoas que só as grandes tribos têm. Eles não precisam trabalhar, eles só usam o treinamento para lutar, e serão despachados quando a tribo estiver em perigo ou saqueando lá fora. Ele é a pessoa mais corajosa e capaz de uma tribo. O status é extremamente nobre, podendo desfrutar da melhor comida de uma tribo. O mais importante é que uma tribo com guerreiros não se atreverá a provocar outras tribos facilmente. Mesmo a tribo do dragão Mang, que é muito maior que eles, pode se tornar a tribo mais poderosa deste bairro, contando com apenas 10 guerreiros,
e assim se tornar o único lugar de troca entre tribos e tribos. Embora Jiang seja jovem, se ele pode ter seus próprios lutadores, ele definitivamente pode chocar muito o Xiao Xiao. Mingguang estava ainda mais animado e inexplicavelmente animado. Chefe guerreiro, queremos ter nossos próprios lutadores para a família Jiang? Mu Feng assentiu, claro. Agora temos comida suficiente para a família de Jiang, e há escravos para trabalhar em nosso nome, para que possamos ter nossos próprios combatentes. Mingguang estava tão excitado que falou incoerentemente, guerreiros, nós do clã Jiang devemos ter guerreiros. Mas o chefe guerreiro, um guerreiro precisa de muitas coisas. Nossa tribo ainda não tem essas coisas. O que o guerreiro precisa? Mu Feng disse com um sorriso. São apenas algumas armas e armaduras protetoras. Não temos uma. Podemos fazer isso sozinhos. Chefe guerreiro, as armas dos guerreiros de outras tribos são. Mu Feng acenou com a mão. Você não precisa se preocupar com como são os outros guerreiros da tribo. Nossos guerreiros da família Jiang não precisam ser como eles. Ele pensou do fundo de seu coração. Os lutadores que eu quero construir definitivamente vão abusar de outras tribos. De que outras tribos você está falando? Pensando nisso, ele olhou para todos e disse, dessa forma, hoje vou ensinar a vocês algumas habilidades que os lutadores devem saber. Uma habilidade que um lutador deve saber. Todos estavam animados e olharam juntos para Mu Feng. Bem, a habilidade que você quer aprender é chamada de artes marciais. Ela é dividida em artes marciais de mãos vazias e artes marciais armadas. Mu Feng tentou usar palavras simples para fazê-los entender. As artes marciais de karatê são uma habilidade para lutar contra pessoas sem nenhuma arma em suas mãos. Mingguang ficou atordoado por um momento e não pôde deixar de perguntar, chefe guerreiro, quando é a arma das artes marciais? Mu Feng explicou, você tem uma arma na mão. Mingguang pensou um pouco e disse, chefe guerreiro, então você deveria nos chamar de artes marciais com armas. Ao lutar com outras pessoas, todos devem estar armados com armas. Mu Feng sorriu e perguntou, mas e se sua arma for destruída, ou se você não tiver uma arma na mão? Mingguang coçou a cabeça, se ele não tem uma arma, depende de quem é forte. Se ele tem uma arma e eu não tenho, então só posso fugir. Mu Feng sorriu e balançou a cabeça, isso não é necessariamente verdade. Ao olhar para a equipe de caça, ele descobriu que muitas pessoas estavam desconfiadas, então sorriu e disse, vamos. Tio Mingguang, você me apunhala com uma lança de bambu. Mingguang acenou com a mão rapidamente. Não, não. Você é o chefe guerreiro. Se eu te esfaquear, me tornarei o pecador de Jiang. Mu Feng balançou a cabeça. Não se preocupe, isso é o que eu disse. Ninguém vai te culpar. Mingguang ainda recusou. Mu Feng suspirou. Esta é uma ordem. Mingguang teve que pegar a lança de bambu e cerrou os dentes e disse. Chefe guerreiro, tenha cuidado, eu cutuquei. Como ele disse, Mingguang segurou a lança de bambu firmemente com as duas mãos e a cutucou assim. O canto da boca de Mu Feng foi espremido. Desde a técnica da derivada do Odao, seu físico e força têm sido normais há muito tempo. Ele testou sua força e velocidade sozinho, mas é mais rápido que Bruce Lee. Então agora Mingguang parece estar lutando para esfaquear, em sua opinião, é um pouco lento. Não só isso, na opinião dele, essa foto é toda falha. No entanto, para deter esse grupo de membros da equipe de caça, ele escolheu o método mais direto. Eu vi ligeiramente para o lado, deixei a lança de bambu ser disparada, uma mão esticada e agarrou o cano da arma, e a entreguei diretamente na axila para prendê-la firmemente, e a outra mão esticada direto para o pescoço de Mingguang, ombros lateralmente, e seus braços são fortes, segurando diretamente Mingguang para trás. Caiu na frente. E sua lança de bambu também foi arrebatada por Mu Feng no momento em que ele se virou. Com um puff, Mingguang bateu direto no chão e gritou aí. Este é o resultado das mãos e pés de Mu Feng amortecendo seus ombros. Agarrar a arma com uma mão na axila é o método da cavalaria de segurar uma arma ao carregar. Aqui, Mu Feng foi para um outro lado e se tornou uma maneira de capturar o exército. E caindo com uma mão no ombro está um grande manto de Guangong na captura, que também foi exibido por ele com uma mão para derrotar o inimigo com um golpe. Apenas esta mão surpreendeu a todos. Tribo Primitiva capítulo 123,
Sua resposta é muito lenta. Mu Feng derrotou Ming Wang com sua arma de mãos vazias, e todos os membros da equipe de caça ficaram pasmos. Embora eles não soubessem como Mu Feng fez isso em um instante, era um fato indiscutível derrotar Ming Wang com suas armas de mãos vazias. Ninguém sabe, o chefe guerreiro está certo. Ming Wang entendeu a simpatia de Mu Feng por ele, levantou-se do chão e se ajoelhou. Chefe guerreiro, esta é a arte marcial que você está falando. Por favor, nos ensine. Mu Feng assentiu, tudo bem ensiná-lo, mas agora sua resistência física não pode acompanhar e sua reação não é boa. Mesmo que você ensine a você, temo que você não aprenda. Ming Wang franziu a testa. Você pode fazer isso uma vez e nos mostrar? Ok. Vendo que Ming Wang não acreditava no mal, Mu Feng entregou a lança de bambu para Ming Wang e deixou que ele o esfaqueasse lentamente. Depois estendeu lentamente a mão e baixou lentamente os ombros para sinalizar. Ele explicou enquanto demonstrava, certificando-se de que eles pudessem ver cada passo claramente, e então perguntou, você entendeu? Ming Wang assentiu primeiro, entendo, eu aprendi. Aprendido? Mu Feng disse com um sorriso estranho. Eu aprendi. Ming Wang definitivamente assentiu. Outros assentiram um após o outro. Aprendemos também. Ok. Mu Feng não explicou. Ele segurou o bastão em sua mão e olhou para Ming Wang. Experimente este bastão primeiro. Ming Wang se perguntou. Chefe guerreiro, você não usou uma lança de bambu? Mu Feng sorriu e balançou a cabeça. Isso é o suficiente. Você entenderá mais tarde. Ok. Ming Wang assentiu intrigado. Com isso, ele se afastou e sinalizou que também estava pronto. Mu Feng sorriu e atirou com uma arma com uma vara em uma mão, cutucando Ming Wang categoricamente. Ming Wang observou o bastão se aproximando e estava prestes a se esquivar para o lado, mas deu um puff direto no peito. Ming Wang recuou um após o outro, olhando para Mu Feng incrédulo. Só então ele percebeu que se Mu Feng usasse uma lança de bambu, essa lança realmente gelaria seu coração. Os outros da equipe de caça também ficaram atordoados. Mu Feng os ensinou dessa maneira, e eles esfaqueou assim agora. Porque Ming Wang não conseguiu pegar a arma. Mu Feng olhou para o olhar estupefato da equipe de caça e não pôde deixar de sorrir. Você parece ter aprendido, mas não descobriu uma coisa, ou seja, sua reação não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar a reação? Todos ficaram intrigados novamente. Qual é a reação? Mu Feng balançou a cabeça impotente e fez sinal para Anshu. Você estende seu punho e me bate. Anshu não pediu muito, e ele veio diretamente com um soco. Mu Feng se abaixou para o lado e, ao mesmo tempo, estendeu a mão e deu um tapinha no punho de Anshu. Anshu pareceu surpreso. Como é possível? Mu Feng disse novamente. Eu vou bater em você em seguida. Anshu parecia um inimigo e imediatamente olhou para a mão de Mu Feng com os olhos arregalados. Depois que Anshu estava pronto, Mu Feng estendeu a mão e varreu em direção ao pulso de Anshu com a velocidade da luz. Anshu queria evitá-lo, mas ele apertou o pulso de Mu Feng com força. Ah! Todos reagiram agora, porque entendiam, mas não conseguiam aprender. Chefe guerreiro, eu entendo. Anshu disse solenemente. A reação que você disse é a velocidade, e nossa velocidade não consegue acompanhar. Sim. Mu Feng assentiu. Entendo, eu entendo, mas sua velocidade não consegue acompanhar. Então, como podemos continuar? Alguém perguntou. Mu Feng sorriu e disse, simples, a partir de hoje, todos vocês terão que receber treinamento físico para melhorar sua capacidade de resposta RAS de condicionamento físico e resistência. Como treinar? Alguém começou a perguntar novamente. Mu Feng olhou para eles e começou a elaborar o plano de treinamento. Seus métodos de treinamento também são combinados com o conteúdo de treinamento físico do exército antigo e do exército moderno, incluindo levantamento de peso, corrida de cross-country, etc., e até abdominais e flexões. Ele acredita que com este sistema de treinamento completo, esses membros da equipe de caça, futuros lutadores da tribo, sua aptidão física e várias qualidades abrangentes certamente superarão outras tribos. Pode-se até dizer que está muito além desta época. Claro, Maui não é gordo. Como ele quer fazer dos caçadores um lutador qualificado, ele deve acompanhá-lo no treinamento e na dieta. Depois de sair do campo de treinamento,
Ele encontrou Liu e disse a ele que a tribo deveria treinar lutadores. Ao mesmo tempo, ele disse a Jiang e as pessoas encarregadas de cozinhar para dar mais comida à equipe de caça. Claro, ele já pensou nisso. Se puder, ele dará uma refeição com carne e legumes para a situação de treino dos lutadores depois. Depois de fazer isso, Mu Feng levou o pequeno lobo para o milharal novamente. Ontem, ele usou duas técnicas para atuar no milharal ao mesmo tempo. O milho cresceu e ele deve poder comê-lo novamente hoje. Com certeza, depois que ele realizou a operação novamente, as orelhas que tinham 10 centímetros de comprimento cresceram um pouco mais e ficaram mais grossas. Porque eu estava preparado hoje, me sinto menos fraco desta vez do que ontem. Ele escolheu uma espiga de milho que tinha mais ou menos a espessura de um antebraço, descascou as bractas e fileiras de grãos de milho amarelos brilhantes dentro. Ah! Mu Feng ficou agradavelmente surpreso. Com certeza, cresceu. Ele estendeu a mão para quebrar o milho do poste, descascou todas as bractas 2 vezes, limpou os bigodes de milho, segurando-o e roeu. Bem, nada mal. Mu Feng mastigou 2 vezes e limpou a boca. Embora não seja tão doce quanto as gerações posteriores, tem alto teor de amido e é mais pegajoso. Ah! Mu Feng riu alto. Também é maior do que as espigas de milho que foram quebradas de Dongsan, e os grãos de milho são um pouco quadrados. Você deve saber que apenas grãos de milho quadrados significam que é possível um alto rendimento. Sem falar que os grãos de milho redondos ocupam espaço 1 a 1, realmente não há rendimento. Ele olhou ao redor e descobriu que havia espigas de milho ao seu redor, muito feliz. Até as mudas de milho estavam quebradas, e uma dúzia delas estava quebrada, e então ele segurou o milho satisfeito e voltou. Depois de colher o milho, Mu Feng estava de bom humor e disse às sementes de cânhamo: sementes de cânhamo, hoje você pode ir para a parede externa para pegar presas e voltar antes de escurecer. As sementes de maconha receberam misericórdia, e pularam e gritaram os outros 4 lobos e correram para fora. Mu Feng não se preocupou com um acidente. Devia ter passado mais de um mês desde que ele vagou várias vezes nos arbustos perto da tribo com sementes de maconha. Ele tem seu próprio negócio para cozinhar milho. Tribo Primitiva capítulo 124. Apenas carne e vegetais podem durar mais. Mu Feng carregou os talos de milho de volta, e quebrou o milho quando passou pelo aprisco, e jogou os talos de milho no aprisco. No passado, quando as ovelhas estavam pastoreando ovelhas, elas mergulhavam no campo de milho e roíam folhas de milho quando observavam inadvertidamente. As ovelhas não só gostam de comer salgado, mas também doce. Felizmente, Bai Fang estava passando pelo aprisco e, quando viu o comportamento de Mu Feng, não pôde deixar de perguntar: Irmão Mu Feng, o que você está fazendo? Alimente as ovelhas. Mu Feng explicou com um sorriso: Ei, olhe, isso é milho, e aqueles são talos de milho. As ovelhas também gostam de comer milho. Os grandes olhos de caninos brancos estavam brilhantes, e seu lindo rosto estava cheio de admiração. Este é o milho comestível que você disse antes. Como pode ser diferente do que você trouxe antes? Estes não estão totalmente maduros ainda. Eles são machos. Eles podem ser comidos crus ou cozidos. Você pode prová-los. Mu Feng entregou-lhe um milho. Canino branco franziu a testa, segurando o milho com bracteas e olhando para Mu Feng. Apenas coma cru? Claro que não. Mu Feng sorriu. Você tem que descascar as bractas e comer o arroz dentro. Caninos brancos reagiu, e o rosto de Kiao estava corado, um pouco tímido. Ela tirou as bracteas, primeiro chegou ao nariz pequeno e cheirou, e disse estranhamente: que tipo de sabor é esse? É delicioso. Mu Feng sorriu e disse: você saberá depois de provar, é delicioso. Bai Fang respirou fundo, parecia determinado, deu uma mordida, e então esticou as sobrancelhas. Seus olhos se iluminaram e seu rosto estava cheio de surpresas. Ah, é tão doce. Eu não menti para você. Mu Feng sorriu triunfante. Será delicioso quando estiver cozido. Você ainda pode cozinhar e comer? Caninos brancos ficou surpreso. É claro. Mu Feng disse com um sorriso. Vá chamar o tio Liu, o tio Mingguang e os outros, e diga que vou pedir a eles para comer milho cozido hoje. Ok. Caninos brancos saiu feliz, e depois de correr por uma curta distância, ele não se esqueceu de se virar e gritou brincando: você tem que esperar até eu voltar para cozinhar o milho. Mu Feng sorriu e disse:
Não se preocupe, cozinhar milho é muito fácil, você pode ver. Excelente. Logo Caninos Brancos ligou para Liu e Minguang. Quando os dois ouviram que Mufeng os convidou para comer, eles engoliram várias vezes ao longo do caminho. Todos eles sabem que toda vez que Mufeng os pede para experimentar uma nova comida, o sabor é tão delicioso que eles nunca provaram. Vendo os dois chegando, Mufeng primeiro pegou um milho e o quebrou em 2 pedaços e deu a eles para provar. Então ele deixou os dentes brancos descascarem as brácteas, lavou-as e colocou-as em uma panela de barro, adicionou água e começou a fazer o fogo. Isso surpreendeu Baifang. Ela estremeceu com seus grandes olhos e perguntou, Irmão Mufeng, é tão simples cozinhar milho? Não precisa adicionar sal ou cogumelos? Não há necessidade. Mufeng sorriu, isso não é sopa. Mas você me lembrou que você pode fazer mingau se os grãos de milho macios forem cortados com uma faca. Com isso dito, ele naturalmente pegou 2 grãos, descascou-os, lavou-os e cortou os grãos de arroz com uma faca, colocou-os em outra panela e misturou-os com água para cozinhar o mingau. Enquanto cozinhava com baia, ele se virou para perguntar a Liu e Minguang, como é? Qual é o sabor do milho fresco? Liu mastigou e disse, tem um gosto estranho, um pouco doce e um pouco pegajoso. Minguang também acenou com a cabeça e disse, o gosto é bom, mas é um pouco menos. Mufeng sorriu e disse, isso é bom, nossos campos de milho agora estão cheios de milho assim, você pode dividi-lo para a tribo comer. Quer seja comido cru ou cozido, você pode comê-lo. Os dois ficaram agradavelmente surpresos. Chefe guerreiro, você quer dizer que nossa tribo tem comida nova? Sim. Mufeng assentiu e disse, deixe as pessoas comerem mais milho com vegetais silvestres e brotos de bambu. Somente comendo todos os tipos de alimentos a nutrição do corpo pode ser equilibrada e a vida útil será maior. Combinação, nutrição equilibrada. Os dois obviamente não entenderam essas 2 palavras. Mas quando eles ouviram a expectativa de vida será mais longa, eles imediatamente entenderam. Chefe guerreiro, você quer dizer que as pessoas que só comem carne não viverão muito, não é? Sim. Mufeng assentiu e disse, o tempo de vida de comer carne sozinho não é tão longo quanto o de comer carne e vegetais. Assim como os animais selvagens, os animais que comem grama vivem mais do que aqueles que comem carne. Por quê? Minguang perguntou, se nosso povo também comer grama, eles viverão mais? Mufeng riu sem entender. Como é possível que nenhum humano tenha comido grama? Nós comemos vegetais. Mufeng coçou a cabeça. Francamente, ele não entendeu muito bem. Ele só sabe que o tempo de vida dos herbívoros na natureza é geralmente maior do que o dos carnívoros, e o tempo de vida dos vegetarianos no mundo humano é geralmente maior do que o dos animais carnívoros. É como se muitos monges e freiras em templos em vidas anteriores fossem estrelas de aniversário antigas. Antes que ele pudesse explicar, Liu bateu na luz. Por que você não fala tanta bobagem? O chefe guerreiro disse vamos comer milho. Depois comemos milho. O chefe guerreiro pode nos prejudicar. Eu não quis dizer isso. Minguang explicou rapidamente. Mufeng sorriu e acenou com a mão. Vamos colocar desta forma. Nossos corpos não suportam comer carne o tempo todo. Somente comendo carne, legumes e grãos integrais como milho, juntamente com carne e legumes, nossa vida. Mas, entendeu? Ah, eu entendo, eu entendo. Minguang disse em certo. Mufeng riu silenciosamente. Ele adivinhou que Minguang não entendia mais. Ele apenas lembrou que queria comer todos os tipos de comida juntos. Em pouco tempo, o vapor subiu da panela de barro e o milho estava cozido. O cheiro peculiar de milho emana quase simultaneamente da panela para cozinhar milho e da panela para cozinhar mingau. Ah! Os olhos de Caninos Brancos se iluminaram e seus lindos olhos estavam cheios de surpresas. Embora não seja tão perfumado quanto a carne, cheira muito bem. É claro. Mufeng inseriu o milho com seus pauzinhos, e então entregou um para cada um dos 3, e disse com um sorriso, está um pouco quente, sopre e coma. Os 3 fizeram isso, roendo o milho antes que estivesse completamente frio. Baifang disse em uma voz vaga enquanto mastigava milho. Milho cozido é delicioso. Liu e Minguang não se deram ao trabalho de conversar mais, eles apenas roeram o milho ali. Mufeng ergueu um milho sozinho, respirou fundo e parecia embriagado. Ainda é um gosto familiar.
Então ele deu uma grande mordida e mastigou. Só então ele sentiu que não estava se mexendo naqueles 2 dias. Então ele pegou a tigela de cerâmica e deu a cada um deles uma tigela de grãos de milho cozidos com polenta para ser mais preciso. Mas foi exatamente esse tipo de coisa que acabou com a sensação de asfixia quando estavam comendo milho. Os 3 beberam a polenta, e ficou um gosto maravilhoso. Tribo Primitiva capítulo 125. Eu uso roupas de linho depois de comer o milho. Mufeng não precisa mais explicar. Minguang e Liu já entendem a utilidade do milho. As sobrancelhas de Liu disseram furiosamente: chefe guerreiro, acho que você ainda tem tantas sementes de milho aqui. Ou vamos plantar outro pedaço de milho imediatamente. Então teremos mais milho para comer. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Esses grãos de milho não são mais adequados para sementes. Por quê? Liu perguntou. Você não guardou esses grãos de milho como sementes? Não há necessidade agora. Mufeng disse com um sorriso. Esses grãos de milho são muito pequenos, e as espigas de milho que crescem como sementes também são pequenas. Veja, nossos grãos de milho recém-plantados são muito grandes. Use-os como sementes e plante-os. O milho será maior. É isso. Liu ainda não entendia, porque haverá milho grande no futuro quando os grãos de milho são grandes. Mufeng ficou um pouco sem palavras. Como ele explicaria a herança para Minguang? É para dizer a ele diretamente: dragão dar luz dragão, e fênix dar luz fênix. Os filhos dos ratos farão buracos. Ou cultive melões para obter melões e feijão para obter feijão. No entanto, parece que nenhuma dessas declarações pode ser entendida por Liu. Ele coçou a cabeça e ainda estava organizando seu vocabulário. Mas desta vez Minguang o resgatou. Seu estudioso Liu apenas criticou a atitude de Liu. O chefe disse para fazer isso. Você apenas faça. Tanta bobagem. Ah! Mufeng estava feliz e quase não riu alto. Agora foi a vez de Liu ficar envergonhado. Coçou a cabeça e disse: sim. Vendo este problema resolvido por ele mesmo, Mufeng assentiu e disse seriamente: ok, então, o milho na parede protetora da segunda camada agora pode ser quebrado e comido. Para quebrar, espere até que estejam completamente e quando estiver maduro, quebre e deixe as sementes. Quanto aos outros lugares, quebre o quanto quiser, não coma tudo de uma vez. E se essa fatia não for suficiente para comer? Perguntou Liu. Se você não tem o suficiente para comer, você tem que deixar um pedaço como semente. Mufeng disse solenemente: se você deixar sementes suficientes, poderá fazer outro pedaço de terra no oeste e usá-lo para plantar milho. Para uma área tão grande, a equipe de caça não participa do trabalho. Temo que nosso povo esteja muito ocupado. Liu disse preocupado. Não há escravos? Mufeng disse friamente: peguei-os para o trabalho. Não preciso deles neste momento. Quando pretendo usá-los? Mas eles não querem construir um muro de proteção na periferia. Liu perguntou novamente. Coloque a parede protetora de antemão. Mufeng disse em uma voz profunda: deixe-os cavar o solo para mim primeiro. É importante plantar o solo. Mas nesse caso, o escravo ficará sem proteção. Liu parou de falar. Eles são apenas escravos. Mufeng levantou os olhos e disse: somente quando nós do clã Jiang vivermos melhor, eles podem viver. Caso contrário, porque eles nos atacaram primeiro, eles teriam morrido há muito tempo. Eu entendo. Liu assentiu solenemente. Ok. Mufeng assentiu e disse: depois de quebrar o milho, não jogue as varas fora e mande-as para o curral para alimentar as ovelhas. Sim. Além disso, organize algum trabalho na tribo, mas não há nada a fazer por enquanto. Deixe-os ir para a montanha de trás para descascar a casca. Mufeng ordenou. Descascar a casca. Os 3 ficaram intrigados. Liu perguntou: chefe guerreiro, o que está fazendo para descascar a casca? Torça a corda. Mufeng organizou e simplificou o máximo possível. Anshu me disse que os tendões dos animais não são suficientes, mas a tribo agora precisa de mais e mais cordas. Não é suficiente confiar nos tendões dos animais. Então use a pele de Browsonetia paperifera. Mas como a casca de amoreira de papel substitui os tendões da besta, o comprimento e a resistência não são suficientes. Minguang também disse neste momento. Descasque a casca de amoreira de papel e saque-a primeiro, raspe-a, mergulhe em água, amasse-a repetidamente, depois saque-a e use o método de esfregar os tendões dos animais para formar uma corda.
Por aqui. Está tudo bem? Minguang olhou para Liu, e então os dois acenaram para Mufeng. Sim. Porque Mufeng não ficará sem rumo, dizendo que o que é possível ainda não foi impossível. Bem, é certamente possível. Mufeng disse com um sorriso. Agora vou usar a casca de amoreira de papel para esfregar a cor e sairei em breve para ver se consigo encontrar a colheita de cânhamo. Material de linha. Liu de repente pensou que quando voltou anteontem, Minguang lhe disse com entusiasmo, o chefe guerreiro quer fazer roupas de linho para todos na tribo. Agora que Mufeng mencionou este assunto novamente, isso significa que as pessoas da tribo poderão vestir roupas de linho. Chefe guerreiro, como é a colheita de cânhamo? Liu ficou animado. Ou diga-nos que se sairmos e procurarmos, se houver muitas pessoas, a possibilidade de encontrá-lo será grande. Os olhos de Mufeng se iluminaram, mas ele concordou com o que Liu disse. Ele saiu para encontrá-lo sozinho, e ele certamente não era tão rápido quanto muitas pessoas. A chave é que a tribo não conhece Rami. Como ele pode descrever a aparência do Rami para a tribo? Seria ótimo se eu pudesse desenhar em algum papel. Mufeng pensou. Embora eu não possa falar sobre um pintor, ainda tenho habilidades básicas de pintura. Não é um problema desenhar uma aparência de Rami. A chave é que agora ele nem tem papel. Como isso pode ser bom? Eu só posso tentar primeiro. Ele pensou um pouco e descreveu para os dois. As folhas de Rami são um pouco como as folhas de amoreira de papel, mas não são tão grandes quanto as de amoreira de papel, e as folhas são irregulares. Dente de serra. Vocês dois olham para mim, e eu olho para você, com um olhar de confusão. Mufeng deu um tapa na cabeça. Meu cérebro. Com isso, ele pegou um galho e o desenhou no chão. Primeiro as folhas de Rami, depois os rizomas de Rami. Até as flores e os frutos de Rami foram ordenados grosseiramente, o que era conveniente para os dois entenderem. Liu e Minguang, incluindo Xiangning, olharam para o desenho de Mufeng de Rami traço por traço, e todos acharam incrível. Na opinião deles, a habilidade do chefe guerreiro de desenhar Rami com galhos no momento não é diferente dos deuses da lenda. Chefe guerreiro, parece que vi algo assim. Minguang coçou a cabeça e disse, mas não consigo pensar onde o vi agora. Mufeng ficou um pouco sem palavras. A situação de Minguang era a mesma de muitas pessoas. Eu me senti muito familiar quando vi, mas realmente tenho que pensar sobre isso, mas não posso dizer porquê. Mufeng franziu a testa e pensou sobre isso por um tempo antes de dizer, Rami geralmente cresce na beira de vales, bosques ou encostas de grama. Vale, na floresta. Mufeng popularizou novamente, nossa tribo é como um vale entre duas montanhas ou três montanhas. Mas se não temos uma aqui, vá para a borda da floresta ou encosta de grama. A borda da floresta é a borda da selva e a área onde a pastagem se cruza. O último é o vale. As encostas relativamente suaves são principalmente verdes. Minguang ouviu, franziu a testa e pensou cuidadosamente. Depois de um tempo, seus olhos de repente se iluminaram. Eu me lembro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.